Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de Finanças Corporativas, para dar sequência então nos nossos conteúdos sobre mercado financeiro. Então pessoal, como vocês podem já ter visto, no vídeo anterior a gente falou então sobre os dois primeiros itens dos nossos objetivos de aprendizagem, que então era a gente entender um pouco melhor sobre a estrutura de mercado financeiro, com as funções econômicas dos ativos financeiros, também reconhecer quais eram as principais autoridades monetárias e as suas principais características sobre o sistema nacional financeiro, o sistema financeiro nacional, certo? Então, a partir de hoje, pessoal, a gente vai entender então os itens 3 e 4, então é entender um pouco mais sobre os principais produtos e serviços fornecidos no mercado financeiro, entre eles alguns produtos ativos, passivos e alguns serviços. E no item 4, então, a gente vai também discutir alguns pontos relativos à importância do mercado financeiro para a economia do país e também as suas influências. Ok, pessoal? Então vamos lá? Pessoal, o que a gente tem que lembrar então, pessoal, é que dentro do mercado financeiro a gente está falando então que existem várias instituições financeiras que elas vão oferecer produtos e serviços para o mercado. Então, como qualquer outro tipo de empresa, essas empresas então elas vão oferecer um produto ou um serviço. No caso das instituições financeiras, um produto seria às vezes um pacote de benefícios, você consegue, por exemplo, fazer saques, consegue fazer retiradas, pagamentos, boletos bancários, enfim. Esses tipos de operações, então, são produtos oferecidos pelos bancos ou pelas instituições financeiras, com o intuito, então, de oferecer e prestar algum serviço para a comunidade com relação a produtos financeiros. Então, para isso, pessoal, prestem atenção no como que a gente caracteriza alguns dos principais elementos. Aqui, pessoal, percebam que, então, dentro desse guarda-chuva de opções, a gente tem aqui em cima, então, bancos múltiplos. O que são bancos múltiplos? Então, como vocês podem perceber aqui, pessoal, né, nessa ilustração, então, a gente tem dentro desse guarda-chuva todo de produtos e serviços, a gente tem o que a gente declarou aqui como bancos múltiplos. O que são esses bancos múltiplos? Como a gente mencionou anteriormente no vídeo passado, então a gente falou que existem algumas instituições que elas são justamente responsáveis pelas operações do sistema financeiro. Então elas são as partes executoras das políticas, as políticas monetárias vindo do sistema financeiro. Então, nesse caso, esses bancos múltiplos, eles vão oferecer vários tipos de serviços, carteiras comerciais, formas de investimento, crédito imobiliário e aí vai. Então, existem várias formas e existem várias instituições e cada uma delas vai oferecer vários tipos de serviços e produtos. Por exemplo, você pode considerar que um banco múltiplo, então, ele pode ser responsável por vender vários tipos de produtos, inclusive de outros bancos. Eu posso vender uma carteira de investimentos, mas não só do meu banco. Eu posso vender de um banco acessório, um banco parceiro e aí vai. Então, esses bancos múltiplos, eles possuem diversas características, mas eles também são responsáveis por executar essas políticas de crédito. E aqui percebam que essa execução ela vai ser separada em três elementos principais, que seriam, então, produtos e serviços de ordem passiva, de ordem ativa e algumas séries de serviços. Aqui, então, pessoal, percebam o seguinte. Quando a gente fala sobre produtos e serviços de ordem passiva, eles têm justamente a intenção de captação de recursos. Por quê? Lembra que a gente mencionou lá no vídeo anterior, a gente falava sobre o mercado, o mercado financeiro, ele possui então algumas ideias com relação à liquidez da economia. Então, por exemplo, se eu quero retirar dinheiro de circulação, então existem uma série de produtos e serviços que os bancos oferecem, que então seriam justamente responsáveis pela retirada desse dinheiro do mercado, para justamente, às vezes, fazer o papel de controle de inflação, ou então algum tipo de política monetária para retirada de dinheiro de circulação. Pode ser, então, controle cambial, enfim. Existem várias propostas com relação a isso, mas a principal ordem é justamente a captação de dinheiro do mercado para justamente fazer esse controle sobre a liquidez de dinheiro na economia. Então, normalmente esses títulos eles vão ter características de ser dinheiro de curto ou curtíssimo prazo. Então, a gente está falando de operações ali de um dia, de uma semana, enfim. Essas operações elas não passam numa escala de um ano para mais, por exemplo.
E normalmente os emissores desses títulos, eles podem ser instituições públicas e privadas, não tem nenhum problema, mas normalmente eles têm a finalidade de captação de recursos. Então, por exemplo, se você tem um dinheiro parado, o banco vai te ofertar a possibilidade de você, por exemplo, acessar uma poupança. Então, a poupança vai ser uma forma bem líquida e certa de você investir nesse título e você conseguir um retorno bem pré-fixado, onde você sabe que você vai ganhar período a período. Ou então, você pode acessar, por exemplo, a possibilidade de compra de letras financeiras. Não se preocupem, pessoal. Alguns desses aqui a gente vai entrar em detalhe daqui a pouco, mas eu estou pelo menos fazendo alguns exemplos com relação aos tipos de produtos de ordem passiva. Os de ordem ativa, então, eles vão ter a característica normalmente vinculado então a alguns redirecionamentos do dinheiro. Então, por exemplo, se você for querer fazer então um financiamento do teu capital de giro, então você vai lá no banco, busca então formas de obter recursos para justamente financiar as suas operações de capital de giro. Ou, por exemplo, se você quiser fazer uma operação de leasing, ou se você quiser fazer então alguma outra tipo de operação de longo prazo, esses produtos e serviços de ordem ativa, normalmente então eles vão assessorar, eles vão ser o redirecionamento do dinheiro que os bancos possuem para outras operações. Então, essas aplicações, que seriam então de ordem ativa, é justamente então para remunerar as operações que os bancos possuem. Por exemplo, se uma pessoa fez um financiamento, digamos, se uma pessoa fez um investimento na poupança, então o banco vai ter que conseguir o dinheiro de alguma forma para remunerar essas pessoas. Normalmente, então, vai vir dessas ordens ativas do banco. Então, o banco, com o capital de giro, ela vai cobrar, por exemplo, uns juros mais altos, e esses juros podem ser redirecionados, então, para pagamento de outros dos seus correntistas que possuem qualquer tipo de aplicação com relação ao produto de poupança. Então, nesse caso, esses produtos de ordem ativa, eles vão ter essa ideia de redirecionamento, ou então de uma aplicação do dinheiro captado, certo? E também existem alguns serviços que seriam então a possibilidade, por exemplo, você usufruir de cartão de crédito, poder cobrar algum tipo de fazer um boleto, eu faço um boleto então para minha empresa e esse boleto vai ser administrado por uma instituição financeira, então essa instituição ela vai captar o recurso e depois se transmitir para mim. Já que, por exemplo, a minha empresa, sendo uma padaria, a minha padaria ela não é uma instituição financeira, eu não consigo fazer nenhum tipo de transação financeira numa padaria, então eu precisaria de um suporte de uma instituição financeira. Então você recorre ao banco e ele vai administrar essa parte de operações de crédito que você possui, certo? Então esses aqui são alguns dos exemplos, mas vamos entrar nos detalhes então daqui para frente, ok? Vamos para o próximo? Então, quando a gente mencionou lá nos itens de ordem passiva, a gente mencionava, por exemplo, itens de ordem de depósito à vista. Então, quando a gente fala sobre depósito à vista, esses depósitos, então, são, por exemplo, já cai direto na tua conta, então eles já ficam à disposição para você sacar a qualquer momento. Então, digamos, você tem simplesmente uma conta bancária, a pessoa fez um depósito para a tua empresa, para pagamento de, digamos, um fornecimento que você fez e foi pago à vista. Então entra direto na tua conta, você já está apto a fazer o saque desse dinheiro o quanto antes. Outros produtos, por exemplo, depósito a prazo, então eles já vão ter um propósito a longo prazo, pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, e esse dinheiro, então, se você quiser, você pode ir ao banco acessar a possibilidade do crédito para você receber de uma forma antecipada. Então, já que você iria receber, por exemplo, daqui 12 meses, você pode pedir, então, uma antecipação para a possibilidade, então, de você já ter esse dinheiro no caixa hoje, sendo que ele era um depósito que foi feito a prazo, era uma operação de crédito. O outro ponto que a gente já mencionou é a poupança, que justamente ela tem a ideia de ser um investimento mais seguro, por isso que ele é muito popular, porque as pessoas, então, eles vão ter o interesse de saber o que você vai ganhar ao longo do tempo. E como a gente tem mencionado, inclusive, em outras disciplinas, como finanças corporativas, esses tipos de investimentos, então, eles, pela sua natureza, onde o risco envolvido ele é muito baixo, então,
é de ordem natural que o retorno sobre esse investimento ele também seja de uma natureza um pouco mais baixa, já que existe uma proporcionalidade entre esses tipos de risco e retorno, certo? Mas normalmente, então, sabendo sobre isso, é uma forma de você ter um investimento sem correr um risco muito alto. Depois disso, existe um outro tipo de produto e serviço, como a gente mencionou, que seriam os fundos de investimento. Então, esses fundos de investimento, pela sua descrição, então a gente pode dizer que seriam então uma comunhão de recursos sob uma forma de condomínio, onde os cotistas eles têm o mesmo interesse e objetivos ao investir no mercado financeiro e de capitais. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer então que, por exemplo, existe uma empresa onde ela vai abrir várias cotas para as outras pessoas e cada pessoa que investir um dinheiro nessas cotas, ele então vai estar compartilhando o risco com outros cotistas para também ter o interesse em dividir o mesmo risco e o mesmo retorno sobre as suas operações. Então, nesse caso, pensem no seguinte exemplo. Pensem então que, já que a gente está falando sobre um condomínio de cotistas, então essas pessoas elas vão investir e o banco ou o órgão que estiver fazendo a administração desse condomínio de investimentos, ele vai ter a intenção de variar, por exemplo, os teus riscos da sua carteira. Então eu vou, por exemplo, colocar um risco um pouco em poupança, um pouco em ações, um pouco em títulos do tesouro e aí vai. Então, quando você faz isso e a pessoa ela compra uma cota dessas operações, então o quanto que o fundo tiver de retorno vai ser dividido entre os cotistas. Porque, digamos, cada pessoa colocou R$1.000, esses R$1.000 eles vão ser investidos nesses títulos discriminados, então, digamos, 50% em poupança, 20% em letras e o restante em ações. Então, nesse caso, trazendo o retorno desses investimentos para os cotistas, eles vão ser divididos de forma igualitária. Então, nesse caso, quando a gente fala então sobre fundos de investimento, a gente tem que lembrar que existem alguns atores envolvidos. Entre eles, uma pessoa que seria o administrador, que justamente vai fazer o repasse do dinheiro, vai fazer então o controle, vai ter a comunicação com esses cotistas e aí vai. A pessoa que seria então o custodiante, que então justamente guardaria todos os ativos, ou seja, o dinheiro envolvido, então ele vai ser depois repassado para esses títulos, mas quem que faz a custódia desse dinheiro, então, pode ser o administrador ou pode ser uma outra pessoa. Então você pode ter, por exemplo, a figura do administrador e do custodiante sendo a mesma pessoa, mas também existe a possibilidade de ser pessoas diferentes. O distribuidor, então, que seria responsável pela venda das cotas do fundo, por exemplo, se uma pessoa não interessada mais nesse investimento quiser passar para frente, então você teria em contato então com uma outra pessoa, ou então um distribuidor que entraria em contato com outras partes interessadas para comprar as suas cotas nesse fundo de investimento. E o próprio gestor, que seria então o responsável pela compra e venda dos ativos. Por mais que pareça que esses atores eles se intercalam entre si, pode ser sim, de fato, que sejam a mesma pessoa, mas também tem a possibilidade que sejam pessoas ou instituições diferentes. Pessoal, todo e qualquer exemplo que eu der aqui, vocês lembrarem de algum ou tiverem dúvidas, fiquem à vontade em colocar aqui nos comentários. A intenção é que a gente passe um pouco mais rapidamente sobre cada um deles, mas todo e qualquer interesse de vocês é muito bem-vindo. Então coloque nos comentários, entre em contato comigo que a gente então conversa um pouco mais sobre cada um. Falando então, continuando a ideia dos nossos fundos de investimentos, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, a gente tem que continuar levando em consideração que esses fundos, então, existem pessoas que estão trabalhando por trás para a administração do dinheiro que foi investido. Então, existe a possibilidade de cada instituição ou pessoa que faça a administração desse produto ou desse serviço financeiro, então que cobre, por exemplo, uma taxa de administração para fazer justamente o pagamento sobre as tuas operações. Então você vai cobrar uma taxa sobre as operações feitas para justamente remunerar
o profissional que está fazendo isso, a instituição, todos os gastos envolvidos para fazer isso, então a taxa de administração faria a cobertura disso. A outra possibilidade, então, também seria a taxa de performance ou taxa de desempenho, então que de acordo com o ganho que o fundo tiver, digamos que seja excedente às expectativas, existe a possibilidade, então, do excedente ser cobrado, então, uma taxa de desempenho. Já que eu excedi as minhas expectativas, nada mais justo, então, de remunerar o bom desempenho da instituição por essa taxa, certo? Então, nem todo mundo pode cobrar isso, ou nem todo mundo deve cobrar isso, mas é uma possibilidade. Fiquem atentos, então, por exemplo, a esses dois tipos de taxa dentro dos serviços bancários ou das instituições. E alguns exemplos de fundos, existem fundos, por exemplo, de curto prazo, onde eles vão estar envolvendo operações extremamente ou de curtíssimo prazo, onde você vai estar financiando operações de capital de giro, operações então de pagamentos ou crédito em curto prazo. A pessoa tem o interesse em ter esse dinheiro hoje, então você está financiando, levando em consideração todo o risco da pessoa não pagar, mas mesmo assim, então você tem a possibilidade de investir nesse fundo de curto prazo. Alguns outros fundos referenciados, de renda fixa, fundos cambiais, fundos multimercado, dívida externa e alguns fundos só exclusivos de ações. Então, esses aqui são alguns exemplos. Se vocês tiverem dúvidas, a gente entra no detalhe em cada um deles. Mas, a princípio, então, eles possuem características mais voltadas, então, de acordo com a carteira de investimentos, certo? Depois, então, algum outro produto seria a possibilidade de leasing, onde então você pode onde você leva em consideração, por exemplo, que você não precisa comprar um bem para usufruir dele. Você pode simplesmente alugar aquele certo tipo de ativo, pode ser um carro, pode ser um imóvel, pode ser uma máquina, e o lucro que você obtiver com essa operação, então, seria uma forma então de remunerar pelo serviço. Ou seja, o banco, por exemplo, a instituição, ela seria responsável, ela seria a administradora daquele certo ativo, e daí ele cobraria uma certa taxa para você usufruir daquele produto. Por exemplo, digamos que então tem um agricultor, esse agricultor ele quer fazer a colheita da sua plantação, e para isso, mesmo que ele não tenha o dinheiro integral para comprar uma certa máquina, ele pode então fazer o leasing dessa máquina, ou seja, o banco seria o administrador daquela máquina, só que quem usufruiria daquele produto seria o agricultor. Então, após o agricultor utilizar aquele serviço, então depois ele remuneraria a instituição, já que ela comprou aquele ativo, ela financiou o uso daquele ativo para o agricultor. Então seria essa a possibilidade, ou esse um serviço que a instituição bancária vai fornecer para os seus clientes. As principais vantagens disso normalmente é que o financiamento aconteceria de forma integral daquele item, então ele seria de 100% de responsabilidade do banco, teria então uma liberação desse recurso para capital de giro, por exemplo, com a possibilidade de atualização de equipamentos durante a vigência do contrato. Digamos assim que você está usando aquele item ao longo do tempo, digamos em 10 anos, mas você não quer utilizar uma máquina velha. Então, você pode entrar em acordo com a instituição e ela compraria uma nova e você continuaria pagando, digamos, a mesma taxa. E também, claro, você está buscando uma melhor forma de financiamento das suas operações. Então, para isso, você também traria um melhor retorno financeiro para os seus investimentos. Existe a possibilidade também de crédito direto ao consumidor, como a gente já tem falado. Então, crédito de curto prazo, a pessoa pode comprar um apartamento, um móvel, um eletrodoméstico. Então, o banco, a instituição financeira, ela ofereceria o dinheiro para o seu consumidor de uma forma mais direta, e então você já conseguiria usufruir desse dinheiro em curto prazo. E a outra possibilidade também seria para justamente financiar as operações das empresas. Digamos que você precisa pagar um fornecedor, pagar uma operação em curto prazo, e dessa forma você pode recorrer às instituições financeiras, elas vão estipular
prazos, taxas, valores e garantias para justamente você conseguir fazer o financiamento de curto prazo para operacionalizar o teu negócio, certo? Pessoal, todos esses produtos e serviços, eles são interessantes, mas não considerem como as instituições sendo uma coisa ruim. Elas estão oferecendo produtos e serviços. A remuneração que é feita para essas operações, então, é de critério de cada um dos bancos. Normalmente, essas taxas e tarifas cobradas pelos bancos, eles vão ser proporcionais ao tipo de banco que você está entrando em contato. Se você está entrando em contato com um banco mais focado em créditos imobiliários, então ele provavelmente vai ter ofertas melhores para créditos imobiliários do que outras instituições. Então, se você recorre a uma outra instituição e a outra instituição está cobrando um valor um pouco mais caro, é porque, de alguma forma, então não é o forte ou não é de interesse estratégico para aquela instituição fazer financiamento de crédito para crédito imobiliário, e então você buscaria melhores ofertas, como qualquer outro tipo de produto que você fosse buscar no mercado, certo? Aqui existem alguns outros, por exemplo, crédito rural, tipos de seguros. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe em cada um deles. Se vocês quiserem, pessoal, pausem o vídeo, deem uma olhada em cada um deles, senão a gente vai estender bastante em cada um desses produtos e serviços, ok? Daqui para frente, então, pessoal, vai ser de nosso interesse saber o porquê que cada uma das instituições eles se interessam em fazer essas operações. E por que o sistema financeiro nacional ele se interessa nesses produtos? E por que eles são interessantes? Qual que é a influência que o mercado financeiro possui nas políticas econômicas? Então percebam que a gestão da economia, normalmente ela visa atender às necessidades de bens e serviços da sociedade, normalmente para atingir determinados objetivos, ou seja, ou sociais ou econômicos, como, por exemplo, busca de melhoria de emprego, distribuição de riqueza, estabilidade de preços, crescimento da economia, e aí vai. Então, esses objetivos, normalmente, é de interesse do governo atuar na economia por meio de políticas econômicas. Então, essas políticas econômicas, elas vão estar sendo distribuídas entre políticas monetárias, fiscais e até cambiais, certo? Esses são os 3 principais ou os 4 principais pontos da política econômica que a gente tem que levar em consideração. O primeiro ponto, a política monetária, então, ela vai enfatizar a sua atuação sobre os meios de pagamento, títulos públicos e taxas de juros, normalmente modificando o custo e o nível de oferta de crédito. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, então, a política monetária, então, sendo executada pelo Banco Central, ela vai ter o interesse ou normalmente a competência própria para controlar a quantidade de moeda na economia. Então, o Banco Central ele vai estar analisando a liquidez de moeda no mercado. Então, o Banco Central então, ele vai administrar a política monetária, ele vai ser um órgão executivo por um intermédio dos seguintes instrumentos clássicos de controle monetário. Entre eles, recolhimento de compulsórios, operações de mercado aberto e políticas de redesconto bancário e empréstimo de liquidez. Ou seja, para você manter a liquidez de dinheiro no mercado, o Banco Central vai recorrer a esses 3 elementos de forma principal. O primeiro deles, então, o recolhimento de compulsórios, pessoal, ele vai ser classificado da seguinte maneira. Então, ele vai representar o percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos que devem ser colocados à disposição do Banco Central. Então, por exemplo, vai existir, então, como instrumento de controle monetário, o banco ele vai fixar, então, um certo valor que os bancos vão ter que congelar, fixar entre eles, porque o Banco Central, então, ele vai recolher esse dinheiro para ele não entrar em circulação. Por exemplo, digamos que, então, uma instituição tenha R$1 milhão no cofre. O Banco Central, então, ele vai limitar, então, desses 1 milhão que você tiver no cofre, só 50% você pode redistribuir, o restante ele fica congelado.
O que isso significa? Que 50%, lá os R$ 500 mil, eles não vão entrar em circulação. Ou seja, eles não vão estar dando liquidez ou não vão circular esse dinheiro no mercado. Ou seja, você pode fazer então, com isso, o controle, com o propósito de melhorar a inflação, diminuir então a oferta de dinheiro no mercado. Com isso, então, digamos que quanto maior o recolhimento compulsório, menor o volume de dinheiro disponível na economia e, consequentemente, então, maior vai ser a taxa de juros cobradas pelos bancos nos empréstimos. Deu para entender aqui, pessoal? De novo, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade então em me perguntar, deixem comentários, porque recolhimento compulsório então ele é muito importante para liquidez de dinheiro no mercado. O próximo passo então, pessoal, já que a gente falou então sobre aqueles 3 elementos, é a gente falar então sobre operações de mercado aberto. O que significa isso? Então, operações de mercado aberto funcionam então como um instrumento ágil de política monetária a fim de regular o fluxo monetário da economia e influenciar os níveis de taxa de juros a curto prazo. Como a gente mencionou anteriormente, então, existe, digamos, a possibilidade de criarem políticas monetárias com a intenção, ou políticas econômicas, com a intenção de controle da inflação. Então, dessa forma, o controle da inflação vai ser regulado de uma forma muito dinâmica e flexível para que então você consiga fazer isso de forma rápida. Digamos assim, digamos que a inflação esteja em disparada em certo período. Então, o Banco Central ele vai agir de uma forma rápida para controlar aquela inflação e não ter qualquer tipo de arroubo de inflação naquele período. Então, esse dinamismo vai ser justamente de uma forma para você fazer, então, o controle das suas operações de uma forma ágil, sem qualquer tipo de prejuízo para a economia de uma forma danosa. Por exemplo, pessoal, então, em uma expansão no volume de meios de pagamento, digamos então que tenha várias ofertas de dinheiro na economia. Então, você está querendo elevar a liquidez e reduzir então taxas no mercado. As autoridades, então, elas vão, de alguma forma, intervir nesse mercado, resgatando títulos que estiverem em poder dos agentes econômicos, justamente para fazer essa retração. Já que existia uma expansão, você está buscando a retração. Então, você tira dinheiro da economia com base no que essas instituições financeiras possuem para justamente limitar essa expansão. Então, para continuar, pessoal, os principais objetivos dessas operações de mercado aberto normalmente é com base no controle diário do volume de oferta de moeda, a manipulação da taxa de juros de curto prazo, que é super importante, então, já que a gente falou que você precisa ter um dinamismo para não ter um impacto na economia, a manipulação de taxa de juros a curto prazo é condição sine qua non para você manter o mercado ajustado. O terceiro ponto, então, seria permitir às instituições utilizarem disponibilidades monetárias ociosas em diversas operações financeiras de curto ou curtíssimo prazo e também a criação de liquidez para os títulos públicos, motivando as negociações com todos os demais títulos. Então, o mercado aberto ele vai justamente melhorar toda a dinâmica do mercado ou das políticas econômicas. E o próximo passo, então, seria essas políticas de redesconto. O redesconto, pessoal, então, o que a gente precisa levar em consideração nas operações de redesconto, então, é que o Banco Central ele costuma realizar diversos empréstimos conhecidos como empréstimos de assistência à liquidez. Então, digamos que uma instituição precisa de dinheiro para controlar todas as suas operações, então ele vai recorrer ao Banco Central e pedir então um empréstimo. Nesse caso, então, as instituições financeiras elas estão visando equilibrar as suas necessidades de caixa diante de um aumento acentuado na demanda por esse recurso, certo? Então, digamos que existem muitas pessoas querendo retirar o dinheiro do banco e, com isso, então, o banco não tem mais dinheiro para investir em outras operações. Então, ele vai pedir então um empréstimo ao Banco Central para então ter liquidez nas suas operações e com isso conseguir então pagar todos os teus correntistas.
Então, a taxa de juros que vai ser cobrada pelo Banco Central para fazer essas operações, ela é chamada de taxa de redesconto, ou então redesconto bancário. Esse instrumento de redesconto ele é muito utilizado como forma de incentivar a atividade econômica, elevando a oferta de empréstimos de longo prazo para determinados setores estratégicos para o desenvolvimento econômico, certo? Então, os bancos eles conseguem ter formas para melhorar a sua liquidez e, consequentemente, então, financiar pessoas que têm interesse, ou empresas, ou o setor que tiver interesse em empréstimos tanto de curto como de longo prazo. Então, pessoal, vocês conseguem perceber então que existem vários tipos de movimentos feitos pela política monetária que eles podem sinalizar maior liquidez ou menor liquidez de dinheiro no mercado. Quando existe uma maior liquidez, então você está dando fôlego ao mercado e você está fazendo então o que a gente considera como uma política expansionista. Por outro lado, se você retira dinheiro do mercado, se você retira a liquidez do mercado, você está tendo uma política monetária mais restritiva. Então, para isso, considere então, por exemplo, numa política expansionista, que os depósitos compulsórios, como a gente já mencionou, é você diminuir o tipo de percentual de recolhimento que o Banco Central tem sobre as instituições financeiras. Então, dessa forma, você está deixando mais dinheiro na mão das instituições e com isso elas conseguem então reverter ou redirecionar esse dinheiro nos teus produtos. E a política de redesconto, por exemplo, numa política expansionista, ela vai reduzir as tuas taxas de juros e aumentar o prazo das tuas operações. Ou seja, os clientes então vão ter a possibilidade, ou os bancos vão ter a possibilidade de usufruir daquele empréstimo e não necessariamente ter que devolver taxas muito caras e também aumentam o prazo dessas operações. Ou seja, você está dando fôlego para as instituições regularem o mercado. E, por contrapartida, o inverso disso vai causar, então, políticas restritivas. Ok, pessoal? De novo aqui, pessoal, se vocês tiverem dúvida em qualquer tipo de termo ou análise que foi feita, fiquem à vontade em perguntar. Deixem aqui nos comentários que é super importante para a gente sempre criar mais conteúdo com relação ao mercado financeiro. O próximo item seria, então, a política fiscal. Então, pessoal, a política fiscal ela vai ter a ideia então de centralizar as suas preocupações nos gastos do setor público e nos impostos cobrados da sociedade. Normalmente procurando, então, por exemplo, por meio de maior eficácia do equilíbrio entre a arrecadação tributária e as despesas governamentais, para então justamente atingir determinados objetivos macroeconômicos e sociais. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Então, a política fiscal então, é a cobrança de tributos de uma forma geral. Ou seja, se você paga imposto como ICMS, IPI, ISS, e aí vai, então é de uma forma para você então financiar o governo, então para o governo cobrir os seus gastos de uma forma corriqueira. Então eu tenho que pagar servidores, eu tenho que pagar iluminação, eu tenho que pagar, enfim. Se é gasto do governo, então é de responsabilidade então que a remuneração aconteça com base nos impostos e tributos cobrados pela política fiscal. Então, de alguma maneira, então a política fiscal também regula o mercado financeiro. Então você pode retirar mais dinheiro do mercado, então aumentando tributos e impostos, ou então se você diminui tributos e impostos, você está dando mais fôlego para o mercado e o mercado então consegue também utilizar esse dinheiro de uma forma mais voltada para o próprio mercado. Então você consegue expandir as suas operações também com uma política fiscal. A política fiscal, então, ela pode ser expansionista ou contracionista, como a gente também mencionou anteriormente. Por exemplo, se você diminui tributos e aumenta gastos, se, por exemplo, o governo aumenta os seus gastos e diminui os seus tributos, então, de alguma forma, isso quer dizer que ela é uma política fiscal expansionista, porque então o governo está, por exemplo, estimulando a economia e, em contrapartida, ela está investindo esse dinheiro de uma forma a, então, circular o dinheiro no mercado. Ou seja, está tendo maior gasto de dinheiro no mercado, o que, de uma forma
direta pode aumentar ou produzir a inflação. Já que existe muito dinheiro no mercado, as pessoas estão consumindo, estão gastando mais, com isso existe a possibilidade então da criação de inflação. Em contrapartida, se o governo então aumenta os tributos, a tendência é que você diminua gastos, porque então você não consegue mais usufruir da mesma capacidade que você tinha anteriormente, porque você está pagando mais tributos para o governo. Por consequência, então, você está controlando a inflação, porque as pessoas não estão consumindo com a mesma velocidade. Por fim, pessoal, a gente tem a política cambial. A política cambial ela é baseada, então, na ideia da administração da taxa de câmbio, que tem o intuito de promover alterações das cotações cambiais. Então, imaginem, se a gente acompanha pelo noticiário, então a gente escuta aumento do dólar, diminuição do dólar. O dólar, pessoal, a taxa ou a cotação das moedas internacionais, elas são flutuantes. Existe então a possibilidade de você ter um câmbio flutuante, onde então essa moeda ela vai mudar de valor ao longo do tempo de acordo com a oferta da moeda no mercado. Então, de uma forma mais gráfica, pessoal, percebam o seguinte. Digamos então que exista mais dólar no mercado brasileiro. Então, existem várias pessoas investindo, digamos, os Estados Unidos resolveu investir no país, então está trazendo mais investimentos. Digamos, uma empresa internacional veio se alocar no país. Então, ela está comprando máquinas, ela está comprando insumos, ela está fortalecendo o mercado interno com dinheiro internacional. Ou seja, existe mais a oferta de dólar no mercado. Então, tendo bastante dólar no mercado, você, então, pela lei de oferta e demanda, o valor da moeda internacional ela vai cair, porque existe tanto dinheiro internacional no país, que então a cotação do dólar vai cair. Então, se o governo tem interesse em fazer o controle sobre essa queda, o Banco Central, então, ele vai comprar esse dólar, vai buscar, então, retirar um pouco de dólar do mercado para fazer, então, o controle dessa cotação e aumentar, então, o valor, já que você retirou de circulação, então a oferta de dinheiro é menor, então, nesse caso, a cotação do dólar aumenta, certo? Então, com essa ideia também, a política cambial também faz o controle das políticas econômicas, mexendo então com todo o câmbio e a valorização e a desvalorização das moedas. Então, com isso, pessoal, a gente termina e finaliza os impactos e as influências das políticas econômicas no mercado nacional. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, deixem nos comentários, coloquem as suas dúvidas, porque é super importante. E eu agradeço cada um de vocês que colocar dúvidas aqui. Ok, pessoal? Então, a nossa aula fica por aqui. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!